Nesse vídeo aqui eu queria falar de um conceito extremamente importante, tá? Na minha opinião, é um dos conceitos que mudaram minha vida. Eu acredito que, sinceramente, é um conceito que vai ajudar ou vai mudar a vida de muitos de vocês, tá? Que é o conceito que eu costumo chamar de canivete suíço, tá? Eu vou explicar melhor do que se trata, tá? É basicamente você ser uma pessoa versátil, tá? Você ser especialista em poucos assuntos, você se aprofundar muito, tá? Você se aprofundar muito, ser um grande especialista em 1, 2 ou 3 assuntos, certo? E nos demais assuntos você tem uma ampla lateralidade, tá? Inclusive isso aí lembra algumas personalidades históricas, né? Como por exemplo Michelangelo, né? Leonardo da Vinci, o Davi também era assim, né? Aristóteles assim, Platão era assim, tá? Sócrates era assim, tá? Se você pegar cientistas como Tesla também era assim, tá? Enfim, tem um intelectual aqui, assim, lembrei o nome dele, era o Nelson Rodrigues, né? Famoso jornalista, enfim, o cara tinha várias profissões aqui no Brasil, né? Ele era assim também. O próprio Freud também era assim, né? Freud, ele criou, basicamente foi o criador da psicanálise, né? Só que o mais interessante é que ele não era um médico especialista na mente humana, ele era um médico especialista no cérebro humano, que é diferente, né? Tem uma enorme diferença entre o cérebro e a mente, né? E Freud, ele era um neurologista, né? Só que ele estudou muito sobre a mente humana por fora, né? E acabou sendo também um especialista nessa área, né? Além de ser um escritor, o cara tinha muito talento para escrever, né? Uma pessoa, mesmo leiga, que não entenda a área de saúde, a área da mente humana, lê os textos de Freud e consegue entender até hoje, tá? Com tamanha era o talento que ele tinha para escrita, tá? Eu me lembro agora de um amigo da minha família, tá? Eu lembro quando eu era assim, adolescente, tinha meus 14, 15 anos, eu observava isso nele, tá? Ele era por profissão, a profissão dele, assim, a principal, né? Era motorista, né? Era motorista de ônibus, tá? Só que o cara era muito inteligente, extremamente inteligente. A família dele é amiga da minha família até hoje, né? Ele já era casado, tinha uma esposa, né? E ele tem 5 filhos, né? Inclusive os 5 filhos deles, os 5 filhos dele são meus amigos até hoje, né? E era só ele que trabalhava na família. Ele sustentava a esposa e também sustentava os 5 filhos, entendeu? E eu lembro que quando ele perdeu o emprego como motorista, né? Cara, ele não ficava nem uma semana desempregado, entendeu? Porque ele sabia de muita coisa. Para vocês terem uma ideia, ele sabia de eletricidade, tá? Ele sabia também fazer manutenção de carro, né? Ele consertava motores de carro, tá? Era mecânico também, ele aprendeu como autodidata, tá? A ser mecânico, entendeu? Ele tinha noções também de negociação, de venda de imóveis, entendeu? Ele sabia construir também, eu me lembro disso, tá? Que ele liderava equipes de construção, tá? Eu falando dele agora, eu lembrei também de um outro amigo que eu tenho até hoje. Perdemos o contato porque ele mudou de cidade, enfim, mas é praticamente a mesma coisa que esse outro que eu acabei de falar, entendeu? Ele desde novo aprendeu com o pai dele é caminhoneiro, né? E ele aprendeu desde novo a consertar caminhão, consertar o motor do caminhão, aprendeu a dirigir cedo, inclusive foi ele que me ensinou a dirigir, eu me lembro bem, tá? Que ele que me ensinou a dirigir quando eu era adolescente ainda, depois eu tirei minha carteira, fiz a autoescola, tirei a carteira, mas eu já aprendi a dirigir antes com ele, né? Lá no sítio do pai dele, tá? Ele também era eletricista, ele pintava, ele construía casas, a mesma coisa que o outro, só que esse aí sabia mais coisas ainda, sabia pintar, sabia fazer escultura, era poeta, enfim, né? Você dava para ele um terreno, tá? E mandava ele construía a casa toda, entendeu? Ele levantava a casa, colocava o telhado, era carpinteiro, eletricista, pintor, gesseiro, o cara fazia tudo bem, entendeu? Então eu sempre admirei demais essas pessoas, tá? E mais tarde, quando eu comecei a fazer vestibular, enfim, né? Eu lembro que eu estava estudando
um dia sobre a história, né, dos intelectuais italianos, né, e eu me deparei com esse termo, né, polímata ou polimata. Já ouvi pessoas pronunciando de maneiras diferentes, tá? É polímata ou polimata, tá? Tanto faz, tá? Mas são pessoas que conhecem sobre vários assuntos diferentes, tá? Então, esse conceito de polímata ou polimata, né, que é o conceito de você ser vertical em algumas coisas, ou seja, você ser especialista em algumas coisas e você ter um amplo repertório em outras, tá? Você ter lateralidade. Cara, isso vai te ajudar demais em vários aspectos da vida, entendeu? Você vai ser mais criativo, você vai ser uma pessoa, sabe, que vai resolver melhor os problemas. No caso desse contexto que eu falei agora, né, de ligado ao emprego, profissão, eu acho que é uma qualidade imprescindível, indispensável, principalmente agora, né, com inteligência artificial, outras famílias aí que estão passando por problemas financeiros terríveis, entendeu? O Brasil está voltando a uma crise financeira terrível, juros que não param de subir, né? Isso gera desemprego, né? Muita gente vai ficar desempregada, infelizmente, né? A inteligência artificial vai causar muito desemprego nos próximos anos, entendeu? Porém, quando você se torna uma pessoa com um amplo repertório, sabe? Quando você desenvolve a lateralidade, você vai ter muitas habilidades que outras pessoas não têm, sabe? Você vai encontrar soluções que outras pessoas não vão encontrar, sabe? Você vai sair de uma empresa X e na semana seguinte você vai estar recebendo proposta para a empresa Y, entendeu? No Brasil aí nos últimos anos nós vimos aí muita gente saindo da área de engenharia, né, da área de advocacia e outras áreas e indo, por exemplo, virando Uber e sustentando a família de forma digna como motorista de Uber, sabe? O Uber surgiu, foi criado, né? E acabou pintando como um plano B para muitas pessoas. Quando você se torna uma pessoa versátil, um polímata, um polimata, você próprio cria os seus Ubers, o seu Uber, sabe? Você cria vários Ubers diferentes. Você cria várias opções, sabe? Se você trabalha na área de saúde, por exemplo, você perde o emprego, ou você não está tendo grandes oportunidades na área de saúde, cara, você de repente muda completamente de profissão, porque você aprende, por exemplo, sobre inteligência artificial sozinho, como autodidata, ou faz um curso online de inteligência artificial, sabe? Você muda totalmente de área, sabe? Inclusive tem alguns estudos que mostram, né, que daqui para frente as pessoas elas terão em média sete carreiras diferentes, sete empregos diferentes até o final da vida, né? Então não era como antigamente, que a pessoa começava a trabalhar com 18 anos, se aposentava com 60 e poucos anos, com uma única profissão. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa ela vai ter em média 7 profissões diferentes até ela se aposentar, entendeu? Então quando a pessoa ela tem isso com ela, de ser curioso, sabe? E aí já entra outra palavra, seja curioso, tá? Seja curioso em aprender coisas novas, tá? Leia sobre sua profissão, estude sobre sua profissão, se aperfeiçoe, tá? Mas tira ali alguns momentos da semana, alguns momentos do dia, dos meses, para você aprender coisas novas, tá? Aprender outras habilidades, entendeu? Isso aí vai causar um impacto enorme na sua vida, entendeu? Você vai ter uma carreira profissional mais sólida, você vai dar mais segurança para você, para sua família, entendeu? Você vai diminuir muito os riscos de você sofrer uma perda muito grande profissional ou financeira, entendeu? Você vai ser mais versátil, enfim. Você vai ser um polímata, né? Você vai ter essa lateralidade, vai te ajudar a ser uma pessoa que, como eu falei no início do vídeo, né? Você vai ser uma espécie de canivete suíço que vai conseguir ter repertório suficiente para se sair bem em diversos contextos, em diversas situações. Valeu, até a próxima!